Amém, irmãos? Uma boa noite a todos os irmãos. Todos os irmãos sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos estão participando a gente aí pelo site, né? Pão de Judá, Igrejas ao Vivo, Ouro Fino. E a gente fica muito feliz, né? Que há um interesse no coração dos irmãos de acertar a vida conjugal, né? E nós temos essa proposta aqui em Ouro Fino. Estamos nos preparando para os 5 dias de glória que vai acontecer em Cachoeira a partir do dia 7, né? E já nosso dia de glória começou ontem, né? Com uma reunião. E hoje a segunda, né? E vai dar uma sequência até domingo, depois do culto, então finaliza esses 5 dias de preparação. Mas hoje nós estamos indo para a primeira mensagem do padrão divino para a família, em que nós vamos falar bastante sobre maridos, né? Daqui um pouco os maridos vão chegar, né? Tem aqui, né? Mas daqui a pouco os maridos vão chegar. Enquanto os maridos não chegam, nós vamos abrir uma palavra aqui para nós aí preparar o nosso coração, que está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 8 até o 15, né? Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e pode fazer um orar ler desse trecho da palavra. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 até o verso 15.
Vamos estar nos colocando na presença do Senhor, então, nessa noite. Nesse momento, Deus, nós queremos chegar diante de Ti, queremos Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Teu amor tem nos coberto, Senhor Jesus, porque a Tua palavra tem estado presente, Senhor, cada vez mais nos nossos dias, nas nossas mentes, Senhor, porque a Tua exortação, Senhor, que nos conduz à vida, e vida em abundância, Pai querido, tem estado também presente, corrigindo os nossos erros, alertando, Senhor Jesus, o nosso caminho. Nós queremos Te louvar, Senhor, por esse cuidado. Nós queremos Te louvar, Senhor Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, perdão, porque muitas vezes não entendemos, ó Pai querido, o Teu falar. Mas sabemos como é importante, ó Senhor Jesus, os Teus preceitos, porque aquele que se deixa guiar por eles, ó Pai querido, com certeza será bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado aquele que abre mão das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus planos e segue o caminho do Senhor. Porque a Tua palavra diz em Isaías 55 que os meus pensamentos, diz o Senhor, não são iguais aos vossos, e os meus caminhos não são iguais aos de vocês. Por isso, Deus, é que nós muitas vezes nos entristecemos porque temos nossa alegria frustrada, porque o Senhor já conquistou tanto espaço na nossa mente que não temos paz sem decidirmos por Ti, Senhor. Por isso nós Te agradecemos pela luz da Tua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho. Nós Te agradecemos pelo Espírito que está dentro de nós, esse habitador que nos guia à verdade. Ó Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, nós queremos invocar o Teu nome sobre esta igreja, sobre a cidade de Ouro Fino, sobre todos os grupos familiares aqui, Senhor. E pedimos que o Senhor traga seus filhos em segurança, aqueles que ainda não chegaram. Pai querido, que haja, Senhor Jesus, confronto com a velha natureza. E que não venhamos a sair daqui, Senhor, como entramos. Mas sim, Senhor, descansados de que o nosso Pai nos cuida. O nosso Pai nos protege, porque aos seus amados, aqueles que se submetem a Ti, Tu dá até enquanto eles dormem, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará. Ensina a criança no caminho em que deve
Amém, irmãos. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Quero abrir aqui mais uma vez uma palavra com os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2. E quero ler em voz alta aí o versículo 15. Toda essa mensagem de hoje, embora nós vamos falar bastante sobre a posição dos maridos, né? Mas a esposa, ela tem um papel muito importante como cooperadora para que este marido apareça, né, no lar. Amém? Então nós vamos ler juntos aqui, 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Abre a Bíblia e é bom você anotar aqui, eu creio que Deus vai falar bastante frases importantes aí que são interruptores aí para a nossa iluminação. 1 Timóteo 2,15, vamos ler juntos. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com um bom senso. Esse versículo está falando sobre mulher, né? Sobre esposa, sobre mãe. E a essência desse versículo diz que a mulher, ela vai ser salva, restaurada, preservada, através do seu ministério de mãe e esposa. Segundo os padrões de Deus, irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, que essa é uma mensagem bem complicada, viu? É uma mensagem muito difícil de conseguir introduzir como realidade no nosso coração, porque nós estamos assim já, por causa da nossa natureza, armado, sempre quando se fala de autoridade e submissão, né? É uma coisa inconsciente já. Então eu vou pedir que os irmãos prestem muita atenção. Eu vou aqui me virar nos 30, né? Para tentar trazer aquilo que o Espírito Santo quer trazer para todos nós. Mas é importante que você coopere muito, né? E não deixe que nada natural venha te atrapalhar e tirar a tua atenção, porque uma frase, uma palavra que você não conseguir capturar, você vai sair daqui não entendendo nada. Amém? Então vou pedir que os irmãos aí fiquem bem sintonizados, né, no Senhor. Desliga o celular, tá, irmãos? Não mexe no celular, porque isso aí vai tirar a tua atenção, né? E isso libera demônios no ambiente. E aí a gente não consegue fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Eu vou fazer esse pedido aí. Desliga o celular, senta no teu lugar aí e... Abra a Bíblia de novo, então, né? E vamos profetizar esse versículo de novo aqui. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação, com bom senso. Segundo os padrões que Deus tem para a família, não tem como uma mulher ser mãe se não primeiro ela casar, não é verdade? Deus tem um padrão para a família, há um princípio de ordem, que para construir uma família tem que ter um marido, tem que ter uma esposa. E o que é família, eu quero, segundo a visão do Senhor? Deus instituiu lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Ele criou o homem e a mulher Ele criou e os abençoou e trouxe assim uma série de direções, né? Multiplicai, frutificai, enchei a terra e dominai. Lembra, né? Vamos abrir de novo então, 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Para a gente entender o que Deus vai falar com a gente hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Vamos orar e ler.
Porque essa mensagem de hoje, irmãos, você não tem noção do que ela pode fazer a nível de restauração familiar. Por isso que está turbulento. Amém? Mas vamos ler de novo. Vamos liberar o Espírito aqui, em 1 Timóteo 2,15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, o que o Espírito está dizendo aqui? Que a mulher, ela só vai conseguir alcançar a vitória a nível horizontal, natural, temporal, saciada, suprida, protegida, liberta, feliz, se ela cumprir essa missão. E qual é a missão da mulher? A missão da mulher é ela ser mãe. E para ser mãe, segundo o modelo de Deus, que há pouco nós comentamos, não tem como uma mulher ser mãe se não primeiro ser esposa. Só que ser esposa e mulher, se não é mãe, biblicamente não é família ainda. Marido e mulher, se não multiplicou, se não frutificou, se não encheu a terra, se não dominou a terra, ainda não é família. É um homem e uma mulher. E é por isso que, quando o Senhor criou o homem e a mulher, lá em Gênesis 1:26, e Ele deu essa determinação, que os dois iriam se unir, com um propósito, e eu vou convidar os irmãos a abrir 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, porque esse vai ser o cenário, o pano de fundo para nós, e é importante que nós venhamos assim, se alimentar desse versículo. Vamos abrir 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, e vamos ler juntos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Todos acharam na Bíblia? Podemos colocar já o slide ali? 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Vamos ler juntos. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Percebe que esse versículo, irmãos, condiciona a mulher ser preservada, ou seja, a mulher ser salva. E uma pessoa, quando ela é salva, é a mesma coisa que, por exemplo, um atleta, depois de exercitar e treinar com muito labor e esforço, e aí ele concorre e no final ele ganha um prêmio. Aquele prêmio ali é a vitória daquele atleta, porque o propósito dele se esforçar foi para ele obter aquela coroa, aquela vitória, aquela taça, aquela medalha. E a mulher, a vitória dela, ela depende de ser mãe. Amém? Estão entendendo? Se a mulher, ela constitui um matrimônio, mas ela não é mãe ainda, no mundo espiritual, Gênesis 1:26 não cumpriu. Não frutificou, não multiplicou, não encheu a terra e não dominou a terra. Agora vocês vão entender por que eu estou trazendo várias vezes esse versículo. Porque a Bíblia, quando fala da criação, ela não é relatada como gênero masculino e gênero feminino. Em Gênesis 1:26, Deus criou o homem no formato espírito,
assexuado. Entende? Adão, o gênero masculino, foi aparecer lá em Gênesis 2:7, quando Deus formou o homem do pó da terra. E aí na sequência, então, lá em Gênesis do 2:18 em diante, que o Senhor então trouxe em evidência o gênero feminino. Mas lá em Gênesis 1:26, Deus criou o homem espírito. Por que Deus criou o homem espírito e colocou essa determinação no Gênesis 1:26, que é o homem espiritual, que é assexuado, e não colocou lá em Gênesis 2:7, que é gênero masculino e gênero feminino? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, representou o gênero masculino e gênero feminino. O gênero humano foi julgado na cruz. E quando ele ressuscitou, e lá em Gênesis 20:22, ele soprou para dentro de nós o seu espírito, 1 Coríntios relata que aquele que se une com o Senhor é um. Agora você consegue multiplicar, frutificar, encher a terra e dominar a terra. Amém? Esse é um assunto bem complexo para você entender sobre a questão da posição do marido de autoridade e submissão, que é o tema que nós estamos falando hoje. E esse versículo 15 não pode fugir da tua mente agora. Quando Deus olha para você e para mim hoje como regenerados, Ele não olha ao Marcos masculino, Ele não olha a Neuza feminina, Ele não olha nós diferentes, Ele olha nós seres espirituais. Ele olha para nós, mulher dele, mulher de Cristo. E quando você, agora, sendo nova criatura, é mulher de Cristo, e Cristo é marido desta igreja, marido desta mulher, a qual eu e você fizemos parte, se eu e você, como mulher de Cristo, não nos relacionar com esse marido, nós não somos família ainda. Nós somos mulher e Cristo é marido. E nós só vamos ser preservados nessa reta final agora, nos livrar das trevas exteriores, ou até mesmo desfrutar das bênçãos que Deus já deu para nós, como marido, como esposa, como filhos, como empreendedor, como ministros. Nós só vamos conseguir desfrutar se eu me abrir para esse Cristo e deixar Ele me engravidar a todo momento, para que esses filhos apareçam. E aí então, Deus dos céus olha para a terra e vê Gênesis 1:26 sendo cumprido. A igreja como esposa, Cristo como marido, gerando muitos filhos para Deus. E aí a Bíblia diz: esta é a minha família. Amém? Está dando para entender? Então agora nós vamos aqui para o slide. Eu fiz um preâmbulozinho aqui para você entender. Esse é um estudo que está lá no download da Editora Vento Sul, onde fala sobre a família. E eu acho que em Ouro Fino não tem famílias com problema. O que você acha? Será que tem famílias com problema? Tem ou não tem? Será que eu e você que estamos aqui nessa noite, como família, será que a gente tem desafios? Problemas, dificuldades, incompatibilidade de temperamento? Tem, não? Então é para nós esse estudo, né? Então o que diz aqui? Que esse estudo fala sobre a cadeia de autoridade. Vamos repetir juntos? Como salvar o meu casamento que está em perigo. Tem muitos irmãos, irmãs aqui, né, que não tem marido natural. Como salvar o meu casamento com Cristo que está em perigo? Porque nós
Esse preâmbulo que eu fiz aqui foi para esclarecer isso. Eu só vou ser salva, preservada, preparada, pronta para o arrebatamento, e ainda com um cartão de crédito natural para poder desfrutar das bênçãos que Deus já nos deu. O meu casamento com Cristo está em perigo, porque eu sou esposa, Jesus é marido, e Deus quer abençoar a família, mas se eu, como esposa de Cristo, eu não estou me abrindo para receber o sêmen da vida, para gerar muitos filhos, eu não estou cumprindo o primeiro mandamento que Deus deu para a igreja, Gênesis 1:26. Multiplicar, frutificar, encher a terra e dominar essa terra de verdade e de vida. Então, isso não é um estudo somente para homem e mulher, mas principalmente para a mulher, que somos nós, igreja, e Cristo, que é o marido. Então, como nós vamos falar bastante de marido, tudo que nós falarmos aqui, você vai ver, Cristo é o marido perfeito. Será que eu estou sendo parecido? Tá? Mas você vai ver o papel importante da mulher. Amanhã nós vamos ter uma mensagem que nós vamos falar só sobre mulher. E no sábado nós vamos falar só sobre filhos. Amém? Então, olha o que diz ali. O tema que nós vamos falar sobre marido, que é a autoridade do lar, e que é extremamente desprezada pelas mulheres, e eu quero falar assim a nível cristianismo. Não, mulher, não se ofende, porque não é nada pessoal com você. Isso é um estudo que está falando sobre a questão da quebra de princípios de autoridades no lar de forma genérica, que é uma vergonha no mundo espiritual. No cristianismo está acontecendo isso. Então imagina quem não recebeu Jesus ainda, né? Quem está no mundão ali, que não aceitou Jesus e não desceu as águas do batismo. Então, imagina, se o cristianismo está enfrentando esse abalo de mudança de posição dentro de um lar, que recebe palavra, que recebe o regar e a seiva de Cristo, agora imagina no mundo, como é que estão essas famílias, né? Amém? Então vamos ler, 1 Timóteo 2,15. Vamos abrir a palavra e vamos ler esse versículo. Vamos repetir juntos. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. Mas hoje a mensagem não é sobre marido. Por que nós estamos lendo versículos sobre mulher? Porque você é mulher de Cristo. Entende? Então, todos que são regenerados são mulheres de Deus, são mulheres de Cristo. E eu e você só vamos conseguir cumprir o nosso chamado. Quão triste é, né, irmãos? Uma mulher que deseja ardentemente no seu coração construir uma família e não consegue dar luz a um filho. Que triste, né? Aí você olha assim, o marido formoso, a esposa formosa, eles têm tudo natural, a nível natural, em abundância. E aí você olha aquele casamento assim, tanto amor para dar e não tem um filho para receber. E aí hoje os pets estão em alta, né? Aí se transfere o amor que era para um filho, se transfere para um animalzinho de estimação, que chega a ser até um investimento desequilibrado. Ainda hoje a gente conversava, eu e a Neuza, sobre isso. A gente sabe de fatos, né, que as pessoas gastam fortunas assim para manter um animalzinho de estimação fit, né? E no entanto, com tantos filhos, tantas crianças aí que precisam, né, de investimento, mas são marido e mulher que não são família, porque família a nível bíblico, ela tem que ter um homem, tem que ter uma mulher
e muitos filhos. Isso é família, né? Pode ter um filho só também, que é família. Mas família é constituída de 3 posições: autoridade, submissão e obediência. Então, marido é autoridade, a esposa, submissão, e filhos, obediência. E é sobre esses 3 assuntos que nós vamos falar ao longo desses próximos 3 dias. Mas então percebe que nesse versículo não fala de marido, embora hoje o assunto é sobre marido, sobre autoridade, fala de mulher. Então, mulheres, gênero feminino, você mulher, você que é marido, toca na tua esposa aí, você mulher, está aqui, você mulher. Essa mulher que está do teu lado, gênero feminino, no mundo espiritual ela não tem esse gênero, ela é espírito, assim como o homem. Toca no teu marido aí, oh meu amor, né? Aproveita. Esse homem aí, no mundo espiritual, ele não é gênero masculino, ele é Gênesis 1, 26. Eu estou repetindo aqui os versículos para dar tempo de você anotar, era bom você anotar. Gênesis 1, 26, o Senhor criou eu e você assexuados, sem sexo, sem órgão genital. Nós fomos criados por Deus formato espírito. E isso é tão profundo que nós nem entendemos como que é isso, mas é assim que a Bíblia diz. E foi para esse espírito que o Senhor disse: vai encher a terra, vai multiplicar a terra, vai dominar a terra, vai frutificar. É esse espírito. Amém? Em Gênesis 2, 7, então, apareceu o homem masculino e a mulher, gênero feminino. E segundo a palavra diz, que nós já falamos aqui, aquele que se une ao Senhor é um espírito, né? Não é um homem masculino e não é uma mulher feminina, é um espírito. Porque Cristo é o nosso marido e nós somos a esposa desse ser. E o estudo hoje fala sobre autoridade. Então fala sobre marido. Fala sobre o nosso marido. Isaías 54, 5. Vai anotando esse versículo que não vai dar tempo de nós abrir na Bíblia. Isaías 54, 5 diz, né? O teu Criador, repita, o teu Criador. Agora vamos fazer uma versão pessoal. O meu Criador é o meu marido. O meu Redentor. E o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, quem é essa autoridade que esse estudo traz? É o Cristo, o marido. Tá? E como salvar um casamento em perigo, né? Então, a gente está falando aqui do casamento espiritual, mas aí eu tenho que olhar para o meu casamento natural. Porque se eu não sou mulher de Deus, eu não consigo ser marido da minha esposa. Repita, se eu não sou mulher de Deus, eu não consigo ser e jamais serei marido da minha esposa. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 2,15, irmãos. E vamos ler aqui. 1 Timóteo 2,15. Vamos abrir 1 Timóteo 2,15 e vamos ler juntos. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. Então está falando eu e você como mulher de Deus. Tem que ficar claro isso aí para você conseguir lutar contra o inimigo certo. Amém? Então, será que o meu casamento está em perigo? Olha para dentro da tua casa, o que você acha? Será que o seu casamento está em perigo? Ou não? Olha para o teu cônjuge, você que está aí com o cônjuge, né? Olha para o meu, né? Quem não está com o cônjuge, pensa, tá? Quem não está com o seu cônjuge, pensa nele. Tá?
Tá bom. Se você vai ter que ser corajoso, e você vai ter que ser corajosa, de olhar para ela, de olhar para ele, e dizer assim: amor, repita aí, amor, sabe que mentir é coisa feia. Então, não pode mentir para mim. Como você acha que eu sou como teu cônjuge? Será que tá bom? Será que não falta nada? Ou muita coisa? Ou falta tudo? Temos que ser corajosos. Meu marido Cristo, eu sei que de ti só sai verdade. Fala para mim. Como eu estou como esposa? Aí depois você vai ouvir a resposta do teu marido, da tua esposa. É a resposta que o teu marido Cristo vai dar para você. Deu para entender? Se o teu marido, tua esposa disser assim que tu é a última Coca-Cola do deserto para ele, gelada, a última bolachinha recheada de chocolate, você está bem com o Senhor. Amém? Então, olha só, próximo slide. Cadeia de autoridade de Deus. Isso você tem que anotar, você precisa depois acessar esses versículos aí, né? Hebreus 13, do 7 ao 17, eu até postei no grupo, né, falando sobre orar pelos os teus pastores, pelos teus líderes espirituais, porque eles vão dar conta da tua vida no dia do julgamento. E é por isso que eu sou xarope. Amém? Porque o Senhor vai me perguntar: o que tu fez lá com a Marislene, que ela não subiu para a glória? Não vai acontecer isso, né? Eu estou só fazendo um exemplo, né? O que tu fez lá com o Moreira, que ele não apareceu aqui? Com o Felipe, com a Fernanda. E eu vou ter que dizer: bah, Senhor, eu não fui tão xarope como deveria ser. Mas eu quero dizer: Senhor, olha que tu sabe que eu insisti. E tu sabe que eu xaropei. Eles até me excluíram do WhatsApp, Senhor, mas tu sabe. Porque em Hebreus 13, do 7 ao 17, fala sobre as lideranças espirituais, né? As tuas autoridades. Eles vão dar conta da vida do rebanho para o Senhor. E eu fico apavorado assim com quanta doutrina falsa sendo liberada no cristianismo. Esses meus irmãos vão ter problemas. Vão ter problemas. E Romanos 13, do 1 ao 5, fala sobre autoridade também, né? Então, ó, primeiro escalão de autoridade: Deus, Jesus, Espírito Santo. Segundo, governo, igreja. Terceiro, família. Efésios 5:22, que fala da relação familiar, né? E Efésios 6, do 1 ao 13, que fala sobre filhos, tá? Próximo. Aí você vai entendendo o que é uma família, né? Uma família não é um homem casado com uma mulher. Uma família é um homem casado com uma mulher gerando filhos. A família apareceu. Amém, irmãos? Então, vir na igreja, ser regenerado e não dar luz a crianças, não é família ainda. E lembra que Jesus chegou e disse lá, num dos evangelhos, ele disse bem assim: quem é minha mãe mesmo? Quem é meus irmãos? A minha família é estes, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então não basta vir numa igreja, irmãos, não basta abrir Bíblia, não basta ser regenerado, não basta ser batizado, a gente tem que avançar. Nós temos que nos tornar família, nós temos que dar luz a muitos, a muita expressão do corpo, entende? Então, segue dizendo ali que para a família ser abençoada, ela deve estar no padrão do mundo? E como está meu casamento? Está no padrão do mundo ou está no padrão de Deus? Talvez por isso que a gente não está sendo abençoado. O dinheiro entra por um lado e sai por 7 lados. As conquistas entram por um lado e saem por 7 lados.
Aí Deus abençoa a gente com um cônjuge e a gente só faz estrago. Só faz cacaca. Entende? E aí diz, né, que na família, a primeira figura a ser cobrada por Deus, quem vai ser? Então, meu irmão, te posiciona. Porque Deus vai cobrar de você. Segunda pessoa que vai ser cobrada vai ser a esposa. Te posiciona, porque Deus vai cobrar também. E a terceira pessoa a ser cobrada na família vai ser? Então, cuida dos teus filhos, porque Deus vai cobrar eles também. Amém? Eu não consigo entender, conhecendo esses versículos ali, que depois você vai acessar, Provérbios 25, 24, Colossenses 3, 18, Efésios 5, 21, 24, que fala sobre família. E você já conhece também muito estudo sobre família. Eu não consigo entender como é que a gente consegue dormir tranquilo, sabendo que está dando tudo errado. Está tudo fora dos padrões de Deus. E como que as pessoas que estão olhando a gente lá fora, amigos, vizinhos, parentes que não têm Jesus, eles vão ter desejo de conhecer o teu marido, que é Cristo. Se nós, como esposos, nós não somos família ainda. Nós estamos tudo grávido, mas a gente retarda para dar luz a essa criança. As pessoas não enxergam essa criança. Certa vez, depois da ressurreição de Jesus, Jesus já tinha ascendido aos céus, Pedro estava caminhando assim, sabe, na Galileia, e daqui um pouco o sol refletiu sobre ele e a sombra dele gerava famílias inteiras. Uma pregação dele, mais de 3.000 pessoas desceram as águas do batismo. E várias investidas evangelísticas de Pedro. O resultado foi assim um acréscimo estrondoso na família da fé. Pedro era uma esposa que estava sendo preservada pelo seu ministério de mãe. Porque ele não era uma mãe solteira, ele era uma mãe que era casada com Cristo. Pedro era uma esposa casada com Cristo e que era mãe de muitos filhos. E as cartas dele até hoje geram filhos. Amém? Então, a liderança firme do marido. Irmãos, eu quero falar uma frasezinha que você tem que anotar. Autoridade, escreve aí. Autoridade. Escreve aí. A Júlia pode até depois escrever e deixar lá para vocês. Autoridade, repita comigo. Autoridade é diferente de autoritarismo. E agora eu vou explicar para você o que é autoridade e o que é autoritarismo. Autoridade no lar, aí falou ali que o marido tem que ter uma posição firme. Bota ali, Júlia, no slide. Vamos lá. Que o marido tem que ter um posicionamento firme. Ó, a liderança firme do marido no Senhor gera proteção e segurança para a esposa e filhos. O que é uma posição firme do marido? Ele é a autoridade do lar. O que ele é autoridade? Como que é essa autoridade? O marido só vai conseguir fluir a autoridade no lar, sabe quando? Anota isso aí que você tem que descobrir. E a esposa que não tem marido convertido ainda, precisa ajudar ele a entender isso. Que o marido só vai exercer autoridade no lar quando ele for esposa de Cristo. Ninguém é autoridade senão primeiro submissão. Amém? Você jamais vai ser autoridade no lar, embora sendo gênero masculino, e existe uma posição para nós homens de ser autoridade. O diabo veio, enganou e criou o autoritarismo. O que é a autoridade do lar? É o marido sendo esposa, auxiliadora, fiel de Jesus Cristo, que é o seu marido. Então, a esposa que olha para o marido e não enxerga o marido ainda sendo fiel ao Senhor, ela passa a ser mãe dele, sabia?
Não sei se deu para você entender. Vou aqui exemplificar com um exemplo meu no lar. Se a Neuza é minha esposa, e ela olha para mim, e ela vê que tem áreas da minha vida que eu não sou autoridade, mas ainda sou autoritário, porque a autoridade é eu ser esposa de Cristo. Quando eu sou esposa fiel de Cristo, eu sou submissão. E ninguém é autoridade no lar se primeiro não for submissão. Então, se eu sou submissão ao meu marido, eu sou só aquele que representa a autoridade dele. Não é eu que mando, é ele. Não é eu que crio, é ele. Não é eu que falo, é ele. Não é eu que faço, é ele. Eu só represento. E aí a minha esposa vê, esse é o meu homem. Você, esposa, nunca disse para o teu marido, esse é meu homem. Ele está quase lá, então. Amém? Aí, quando a Neuza olha para mim e vê que eu não sou autoridade, é porque eu não sou submisso a Cristo. Então, ela está vendo que eu sou autoritário. Quem manda aqui sou eu. E ainda usa a Bíblia. O pastor disse que eu sou autoridade. Quem manda aqui sou eu. Não, isso é autoritarismo. Isso é você querer ser galo no galinheiro dos outros. Autoritarismo é isso aí, você querer mandar coisa que você nem cogitou em obedecer. Autoritarismo é você depender de Satanás para guiar a tua família. Olha como é perigoso, você que é homem, você que é marido. Será que você não está tentando guiar a tua família sendo estimulado, energizado por Satanás? É perigoso isso aí. E é por isso que a família não rompe na igreja, no cristianismo não rompe, é uma vergonha, é adultério, é traição, é fornicação, é ociosidade, é passividade diante de uma batalha espiritual, entende? O marido só vai ser autoridade, diz assim, eu sou marido. Descobri hoje que só sou autoridade. Repita, o que houve com a voz dos homens? Ó, eu sou marido. Descobri hoje que eu só serei autoridade lá em casa se eu for esposa de Cristo. Se eu me submeter a Cristo. E em nome de Jesus, chega de autoritarismo. Aquele negócio de chegar lá em casa e de se fazer de galo e dizer que quem manda sou eu, acabou hoje. E as esposas dizem, amém. Glória a Deus. Acabou. Esse demônio estava escondido, irmãos, em nós. Irmãos, maridos, esse demônio estava escondido. Voltando aqui à minha ilustração. Aí a Neuza, minha esposa, olha para mim. Isso não é autoridade. Isso aí é autoritarismo agora. Nesta área tu está autoritarismo. Tu quer dar de gala aqui no galinheiro do meu Senhor? Naquele momento, olha a função de você, mulher. Naquele momento, você tem que lembrar de 1 Timóteo 2,15. Eu só vou ser respeitada, preservada, reconhecida, amada, suprida, protegida. Eu só vou receber manutenção se eu for mãe desse daí. Se a Neuza passa a ser a minha mãe, ela tem responsabilidade de me ajudar a vencer. Porque a bênção na vida dela vai vir por mim. Porque a posição que Deus nos colocou é essa, de ser doador. Amém? De não ser receptor, ser doador. Nós somos doadores. Aquele negócio, mas eu não consigo, é mentira do diabo, consegue. É só tocar em Jesus, Jesus está toda hora doando. Já percebeu que a gente está em apuros, vai, Jesus, Jesus doa. Tu está em apuros, Jesus, Jesus doa, não é verdade?
Quantas vezes você já teve experiência que estava assim já no finzinho? Não tem mais jeito. Jesus, doa. Aquele negócio que o marido diz assim, eu não consigo te entender. Marido, vai para Jesus que tu vai entender a mulher que Deus te deu. Porque Jesus entende a igreja. E a igreja tem sido uma péssima esposa, mas ele entende. E ele investe. Isto é autoridade, irmãos. A gente tem muitas terapias, assim, de várias organizações. Você não tem ideia, assim, o nosso WhatsApp, assim, ó, a todo momento, pedindo socorro. E os maiores socorros, assim, que a gente vê, que é a busca, é problema conjugal. Não aguento mais esse homem. Seja a mãe dele. Seja a mãe dele. Você vai ser preservada no teu ministério de mãe. Mas eu não sou mãe, eu sou esposa. Você é esposa de Cristo, e Cristo te deu um filho dentro de casa que está com problema. Vai lá e ajuda ele. Mas eu vou largar. Que mãe desnaturada. Bota a criança no mundo e joga para os outros criar, mas vai tu criar. Amém? E nunca esqueça que na prova, na tribulação, eu não aguento mais, ela não sai. Não sai. E não é para sair mesmo. Que na prova tu tem que lembrar que um dia tu fez um voto. Eu e essa amada seremos um só corpo. Aí agora é assim, eu e essa daí que Deus me deu. Não foi tu que pediu, foi tu que correu atrás. Tem muitos que Deus nem chegou a alcançar e já pegou antes de receber. Aí Deus estava preparando um príncipe lá longe, uma princesa lá longe. E a paixão da carne que não aguentou, pegou a primeira que passou, era uma vaca. Era uma égua. Era uma girafa. Foi assim que Deus fez com Adão? Não. Deus chegou e disse, Adão, eu vou passar todas as pretendentes na tua frente. O que tu me diz? Essa é vaca, essa é égua, essa é girafa. Quem sabe tu espera em mim, Adão? Eu faço uma sob medida, rapaz. Eu acho que eu vou esperar. Adão esperou tanto que chegou a dormir. Aí o Senhor tirou lá da costelinha. Tem gente que não espera, irmãos. Pega a primeira, porque olha os olhos azuis, olha a altura 1,80 m, olha os cabelos loiros, olha lá, tem... Aí é o contrário, né? Nem espera. Olha, esse aí tem uma voz boa. Olha só, uma voz de trovão. Esse aí vai ser meu Deus em casa. Aí olha, esse aí tem carro. Olha, esse aí tem uma empresa, esse aí tem dinheiro. E o Senhor estava preparando lá longe. Era esperar mais um pouquinho. E o Senhor ia dar sob medida. Amém? Porque o sob medida não vem de fora, Deus faz de dentro de Adão. Essa será carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Eu até vou dar um nomezinho para ela, chamar-se Avaroa, porque do varão foi extraído. Olha, ave. O nome dela era Ave, né? Ave. Não, Adão, Eva. Amém? Então, olha só, vamos voltar. Anotou o que é autoridade ou autoritarismo, irmão? Entendeu que aí você olha para o marido, está dando tudo errado, seja a mãe dele, dá papinha para ele, troca as fraldas dele, dá mamazinho para ele. Amém? Porque a tua bênção vai vir através dele. Aí você vai dizer, olha para ele, que jeito? Impossível sair uma coisa boa daí. Pois os fariseus disseram, acaso sai alguma coisa boa aí da Galileia, dos gentios? Saiu Jesus. Olha só. Aonde todo mundo esperava, né, um rei Davi turbinado, veio Isaías 53, 3 até os 5, né? Desprezado, judiado, feinho, fedidinho, suado, sangrento,
ninguém deu nada para aquele serzinho que estava lá, pois foi aquele que resolveu o problema do pecado. Esse que você, a mulher, né, não dá valor, essa é a tua autoridade. Então, seja auxiliador idônea dele, ajuda ele a ser autoridade. Porque o sobrenatural vai sair dele, irmãos, irmãs, entende? E nós, como autoridade, nós vamos ter que pagar um preço bastante grande para fazer essa palavra aparecer aqui. Entende? Então, a liderança firme do marido não é autoritarismo. É a autoridade. E para ser autoridade, tem que ser esposa de Cristo. Tem que ser auxiliadora idônea de Cristo. Então eu estou sempre investindo em todo o corpo de Cristo aqui em Ouro Fino para trabalhar para Jesus, para trabalhar para Jesus. Eu chego a ser xarope, né? Por quê? Porque você vai chegar a esse estágio de ser auxiliadora idônea, de tanto servir. E aí o que o senhor vai entender? Casada comigo, tem autoridade contra demônios. Está casada comigo, tem autoridade contra demônios. Porque a igreja tem que trazer em evidência a perfeição de Cristo, e a igreja é honrada e respeitada na comunidade. Hoje tu vai dizer que tu pertence à igreja de Jesus, eles, o que é isso? Eles têm a cara assim de desprezo, que eles não dão crédito nenhum, porque realmente nós estamos sem crédito. Porque qualquer coisinha natural nos abala e nos tira da posição de ser auxiliador idônea, irmãos. E aí depois, claro, vem a enfermidade, vem a discussão familiar, vem rejeição, vem rebelião, vem tudo que não presta. E aí o problema é quem? É o irmão Sérgio, é o pastor, é o marido. Não, o problema é nós, a nossa pessoalidade, é cada um de nós. Amém? Então tem ali 1 Timóteo 5,8, 1 Pedro 3,7, que depois os irmãos vão acessando. Olha lá. Vamos examinar o nosso lar? Aí você examina o seu aí, vamos ler junto. Ó. No lar, você usa o seu plano particular ou de Deus? O que você acha? Deus tem um plano para a família. E a família é essa: marido, esposa e filhos. É a igreja, Cristo e a comunidade. Isso é família. Então tem 43 mil pessoas aqui nessa cidade de Ouro Fino que estão sem pai e sem mãe. Eles querem ser adotados. E você é mãe, e eu sou mãe, esposa. E aí o senhor pergunta, vamos examinar o nosso lar. No lar você usa o seu plano particular ou de Deus? Como é que você, lá na tua casa? Deus tem um plano para você como esposa, Deus tem um plano para você como marido, Deus tem um plano para o casal, família, que nada mais é, nós poderíamos resumir aqui, nada mais é do que Mateus 6,33. Por que tu está casado com esse homem ou com essa mulher? Eu sou loucamente apaixonado por ela. Já vai separar, porque isso não é base para manter família. Daqui um pouquinho, o fogo apaga, as rugas vêm e acabou respeito e honra. Acabou o casamento. Por que você está casado com essa mulher? Por que você está casado com esse homem? Eu aprendi, irmãos. Eu estou casado com essa esposa, eu tenho esses filhos, porque eu quero ser auxiliadora idônea desse meu marido, que é Cristo. Não tem outro foco. E quem ajustar esse foco, você vai ver, no lar tudo muda, vai ficar bênção. Mas enquanto no meu lar eu faço do meu jeito, eu planejo do meu jeito, eu invisto do meu jeito, eu tenho projetos. Irmãos, eu sei de muitas pessoas na vida da igreja que tinham projetos fantásticos. E tinham um projeto de Deus que estavam aprendendo na vida da igreja. E não quiseram colocar o projeto de Deus em ação. Eles morreram. Um morreu, outro quebrou financeiramente, quebrou a empresa, outro se separou. Nem o projeto deles vai acontecer, porque o de Deus é que vai acontecer. Ou com você ou sem você, entendeu? Eu entendi. Eu quero que o projeto de Deus lá em casa é o projeto de Deus que tem primazia. E depois vai acontecendo se Deus permitir. Como você reage diante das autoridades no lar e fora do lar? Você fala mal do teu marido? Só pode em terapia, tá, irmão? Aí pode falar.
A esposa pode falar mal do marido, o marido pode falar mal da esposa em terapia, porque ali a gente vai ministrar a palavra. Para você entender que é perigoso falar mal de uma autoridade. Amém? Quem fala mal de autoridade está falando mal de Deus. E quem fala mal de Deus vai ter que ter um encontro no altar do Senhor. E o altar do Senhor é fogo consumidor. A pessoa vai queimar, né? Aí você tem uma autoridade ministerial aqui. O que você sente no coração quando você ouve as mensagens? Que não é da autoridade aqui. A autoridade, ela é submissa ao marido. O marido fala, a gente repete. Quando você escuta algo e questiona, você não está questionando um homem. Duro é perseguir, cuidado, é duro. Saulo perseguia as autoridades e dizia, isso é uma seita, isso é uma seita, isso não é de Deus. Para você ver o que está falando, isso não é de Deus. E o Senhor pegou e derrubou ele. Aí tem um versículo em Atos que diz que duro é recalcitrar contra os aguilhões. E eu vou te mostrar, Saulo, o quanto tu vai ter que sofrer por causa do meu nome. Gente, não precisa de sofrer. Entende? Cuidado. O que você está falando, reagindo diante das autoridades? Em casa, marido? Na igreja, lideranças? Na nação, presidente? No trabalho, patrão? Cuidado. Está ruim para você lá? Eu quero dizer para você assim, ó, você tem o direito de sair, mas não fale mal. Porque o peso de falar mal e de agir de forma contrária, negativa contra uma autoridade é muito perigoso. É muito. Porque Romanos 13 diz que as autoridades, elas estão ali para abençoar ou para corrigir quando eu estiver agindo de forma errada. Amém? Como seus filhos reagem com você? Há reclamações? Eles são desobedientes? Há muita discórdia entre eles? Aí vamos analisando o nosso lar. Você respeita a cadeia de autoridade no lar? Filhos respeitam pai e mãe? Esposa honra o marido? Marido, a esposa também honra o Cristo? Segue. Próximo. Quando discorda do cônjuge ou dos filhos, você explode? Alguém já ficou irado assim quando é discordado? Ele explodiu? A administração do lar é compartilhada? Maridos, vocês amam suas esposas? Porque em Efésios 5 diz, né? Maridos, amem a esposa assim como Cristo amou a igreja. O marido só quer receber. Quer casa, cama, roupa lavada. Quer tudo nas mãos. Então, mas tu está amando ela? A Bíblia diz que amar a esposa tem que olhar para Cristo. Como Cristo amou. Próximo. A negligência dos pais na educação dos filhos, você vai vendo como está o teu lar, né, irmãos? Porque isso tudo é alvos de oração para a gente consertar, porque são pecados, se está em falha é pecado no meio, né? Você passa a mão por cima de erros, dá tudo o que o filho pede. A discussão do casal na presença dos filhos, vai indo. Aí fala agora como salvar o casamento que está em perigo. Porque se você conseguiu identificar alguns daqueles pontos ali, depois eu vou mandar pelo WhatsApp para vocês ali, se você conseguir identificar algum daqueles pontos lá em cima, o casamento está em perigo. E eu sempre falo esse testemunho, irmãos. Eu sempre tive um exemplo de família e de casamento quando eu olhava para minha avó e para o meu avô. Aquela geração, eles tinham mais respeito, né? Parece que aquela figura de autoridade era mais honrada. Aqui mesmo nós temos uma família ali da Martinha, né? E do Marquinho aqui, da Neuza. E eu lembro da avó, assim, ela falava muito bem do marido dela. E ela dizia assim, bah, o meu marido ia gostar muito de vocês, porque o que vocês falam é verdade. Né, Martinha? Assim que ela dizia, né, Martinha? E eu tenho certeza que quando vocês, né, essa família que está aqui, e quais são o sobrenome? É Nunes? Nunes? Vocês olhavam para o pai e para a mãe
e ainda tiveram a experiência de olhar para os avós. E talvez vocês pensavam assim quando eram novinho, né? O dia que eu casar, eu quero ser que nem eles. Olha a harmonia, o respeito, a honra, aquilo era um reloginho. E eu morei um tempo com a minha avó, que a minha avó, gente, a minha avó quando olhava para mim assim, e eu já sabia que o troço ia arrochar do meu lado. E eu já mudava de cor. O temor que eu tinha e respeito pelos mais velhos. Hoje, esses jovens, crianças, não têm respeito nem pelos pais, muito menos pelos mais velhos. Amém? Então, aí eu sempre trago em evidência assim, o casamento dos meus avós, porque eu sempre disse assim, quando eu casar eu quero ser que nem a avó e o vô. Aí quando o vô estava num leito de hospital com 93 anos, ele aceitou Jesus, né, fez a oração do novo nascimento comigo. E aí eu perguntei para ele assim, vô, me diz uma coisa. Eu sempre pensei na minha cabeça que quando eu casasse eu queria ser que nem a avó e o vô. Mas deixa eu fazer uma pergunta, vô. Nessa época eu já era casado. O vô foi feliz no casamento? Quantos anos mesmo o vô casou? Ficou casado? Não, estou casado há 65 anos. 65 anos, meu filho. Ai, que orgulho, né? E eu quero ser que nem tu, meu avô. 65 anos casado. Mas a questão é a seguinte, vô, foi feliz? O vô foi feliz? E eu assim com aquele sorriso no rosto, com aquele brilho nos olhos, querendo receber aquele compartilhar do avô para o meu avô e dizer assim, é claro, filho, eu fui um homem muito feliz. Mas sabe qual foi a resposta dele? Ele morreu no outro dia, às 7 horas da manhã, e até hoje eu não recebi a resposta, porque ele baixou a cabeça e acabou a conversa ali. Aí o que tu entendeu? Sabe que foi feliz? 65 anos casado, sabe que foi feliz? Ele não teve forças para me responder. E eu até hoje não tenho a resposta. Mas eu entendi. Não foi feliz. E eu entendi agora, depois de anos, né? É porque eles não tinham Cristo no comando, irmãos. Eles só tinham um autoaperfeiçoamento. Então minha avó manipulava e o vô aceitava, né? O vô era o navio, mas a avó era como é o nome? Era o leme. O meu avô tinha quase 1,90 m, 1,80 m e poucos. E a minha avó tinha 1,58 m, né? Então, o meu avô dizia, é desse jeito. E a avó dizia, desse jeito aqui é melhor, meu amor. Ah, então tá bom, amor. Não tinha autoridade. E aí, não tinha Cristo, né? Não tinha como. Não deu tempo de consertar o casamento dele, né? Mas você está casado. Você está vivo. Dá tempo de casar, de consertar. O que é nascido de Deus ama. João 3,3, né? Comunhão com o Espírito Santo afetada. João 3,3 diz assim, ó, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Amém? Por que Jesus disse isso para Nicodemos? Nicodemos ficou apavorado. Nicodemos disse assim, mas como pode eu, um velho de 65 anos, 70 anos, nascer de novo? Acaso poderia eu entrar no ventre materno e nascer de novo? Não pode, Jesus. E Jesus, não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu estou falando de coisas tão simples e você, sendo mestre, não entendeu? Como é que eu vou falar das coisas espirituais? Gente, se você está conduzindo o teu casamento pelo reino natural, acabou já há muito tempo. Você nasceu de novo, agora tem padrões novos para a tua relação, entende? Marido, esposa, filhos. Ó, primeiro, se você quer consertar o casamento, quem é que quer consertar o casamento? Levanta a mão. Seja corajoso. É agora a hora de receber de Deus a unção para conserto, irmão. Quer consertar? Olha só. Vamos ver a dica do Espírito Santo. Primeiro, admita que você fez tudo errado. Tem falhas. Você já tem que confessar para o cônjuge. Ixi, errei de novo. Tá tudo errado. Admita suas falhas. Começa com Deus, começa com o teu cônjuge. Admita que você não merece, que está tudo errado. Revise, humilhe-se e deixe o orgulho de lado e para de dormir
de costa com teu cônjuge. Para de dormir no sofá. Para de dormir em quarto separado. Aí de noite lá você tá com os pratos quebrados, aí chega 4 horas da manhã, não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro, aí pega o pezinho e encosta assim nela. E é ela. Para com isso, irmão. Os dois são uma só carne. Se ela encostar o pezinho, atira o outro para cima dela e vocês são bênção. Amém? Admita suas falhas, revise, humilhe-se, deixa de ser orgulhoso, tá? Próximo. Não use acusação, não se justifique. Mas eu errei. É verdade, tu errou. Seu traste. De novo. Não, irmão, não usa isso. Foi uma luta já para o outro se humilhar, né, irmãos? Aproveita. Te humilha junto. Amor, eu errei contigo também. E chora, e abraça, e beija, e conserta. Então, não use acusação. Se um dos lados teve coragem, não é fácil, irmão, reconhecer que não presta, né? Porque a gente sempre diz que presta. Está tudo errado. E aí, quando a gente vai consertar com a pessoa, aquilo não é um conserto, aquilo é uma acusação. Ao invés de tu consertar, tu está xingando a pessoa. Ao invés de tu te unir, tu está te dividindo. Não. Já que um dos lados cedeu, te agarra e cede junto. Amém? Convide o Espírito Santo a produzir amor no seu coração. Nós não temos, irmão. Ninguém tem amor. Tudo é comercial. Pode ver que quando a mulher faz da casa, limpa a casa, cozinha, lava tua roupa, faz uma massaginha nas tuas costas e não te cobra nada, aí tu olha para ela, é o amor da minha vida. Mas o dia que ela não está no dia certo, que ela negligenciou já o café da manhã, queimou o arroz, te pediu um troquinho, vai trabalhar! Toda hora me pedindo. Não, foi só aquele dia. Tu esqueceu o quanto ela já fez por ti, entendeu? Não, irmãos. Peça para o Espírito Santo botar amor no teu coração. Aceita quando está bom. Aceita quando está ruim. Aceita quando está mais ou menos. Você já viu Deus deixar de te abençoar? Porque o maior dom que nós recebemos de Deus, irmãos, além da regeneração, é o poder de você abrir teus olhos e encher tua barriga, teu pulmão de ar. Quem já agradeceu isso hoje? E Ele nunca te cobra nada. Ele expõe como você vai ter vitória, sim, mas cobrar Ele não te cobra. Nesta era ainda não, né? Então peça para Deus, enche-me do teu amor, Senhor. Vamos pedir, Senhor Jesus, enche o meu coração do teu amor. Amém? Sabe como é que Ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Tá cheio de amor agora. Não. Ele vai botar bastante problema. Gente para te incomodar. Teu marido vai te apurrinhar. Tua esposa vai reclamar. Obrigado, Senhor, porque agora eu vou exercitar esse amor fluir. Amém? Então, todos esses problemas conjugais que nós temos, é bênção, porque nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de exercitar amar o próximo, como a nós mesmos. Ninguém gosta de ser xingado, né? Tu gosta de ser xingado? Mas por que tu gosta de xingar? Né? Tu gosta de ouvir mentiras? Gosta? Mas por que mente? Porque tu não fala a verdade. É mentira, né? Amém? Então, olha só. As atividades profissionais se refletem negativamente no lar? Pô, aconteceu uma coisa lá no trabalho. É lá no trabalho, irmãos. Em casa é marido, meu amor, amadinho, filhinho, vem cá. No lar. Deu problema lá no trabalho, é lá no trabalho, né? Não é em casa. Então, olha quantos ajustes nós temos que fazer, né, irmãos? Próximo slide.
Aí tem aqui uma dica, né, de materiais que você pode acessar aí para aprofundar esse assunto. CD Família tem ali, Esposa e Modelação tem, Ramo Digno da Seiva tem, Seriag que todo mundo tem, CD Perdão. Amém? Então, em cima disso que nós estamos falando aqui, eu quero trazer uma reflexão para os irmãos a respeito de Gênesis capítulo 12, que havia uma mulher. O que é uma mulher, né? É Gênesis 1, 26, irmãos. Deus criou o formato espírito, porque o espírito é como se fosse um ventre, e ventre é só a mulher que tem, né? Então, para nós entender. Então, quando eu falar aqui agora mulher, você entende. É um homem, uma mulher que são regenerados, que os dois são o ventre de Deus aqui na terra. É a igreja. Amém? E que eles só existem porque eles têm que frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar a terra do produto dessa relação com o nosso marido, que é Cristo. Então havia uma mulher em Gênesis 12, e essa mulher chamava-se Abrão. E aqui na terra, esse ventre de Deus, ele era composto de um gênero homem chamado Abrão e de um gênero mulher feminino chamado Sarai, porque os dois eram uma só carne. Então eles eram o ventre de Deus. E Deus olhou para eles: eu vou chamar esse ventre aqui e vou fazer uma proposta para esse ventre. Sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque é lá que vocês vão multiplicar, frutificar e encher a terra. O que aconteceu com Abrão? Abrão foi. Tá certo? Abrão foi, né? Tá certo? Tá errado. Tá errado, sabe por quê? Porque quando Deus diz vem, é para você vir do jeito que Ele disse que é para vir. E Deus disse para Abrão: Abrão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O Senhor nunca pediu para você trazer o mundo para a relação conjugal, irmãos. Amém? O nosso problema conjugal é porque o mundo está dentro da nossa casa. Aí Abrão trouxe Ló, que não era para trazer, trouxe os postes ídolos que eles tinham de miniatura, né? Que aqueles, não sei como é que chamam, mas é aqueles objetos de adoração, tá? Que não era para trazer. Ele trouxe o rebanho, os escravos, que não era para trazer. O Senhor disse assim: ventre, vem. O ventre chamado Abrão e Sarai foi. Ele teve tantos problemas até chegar à terra de Canaã que se você ler ali, você fica assim: é só a misericórdia de Deus que manteve casados. Ele chegou e mentiu quando desceu para o Egito que a mulher dele era irmã, porque ele estava com medo de Faraó. Mas que homem é esse, irmão? Que olha para a mulher, porque a mulher dele era formosa, era bonita, e chegar e dar de presente para o inimigo. E Faraó pegou e olhou, e é formosa mesmo, vem cá que tu vai dormir comigo hoje. E ele lá na janelinha olhando, minha esposa dormindo com o outro lá, tchê. E ia dormir. E o homem não fez nada. E ele não foi autoridade, porque ele não foi submisso ao Senhor. E quando o homem não é autoridade, ele pode estar dando de mão beijada a sua esposa para o inimigo, sabia? E foi por misericórdia que Deus atacou em sonho, foi lá naquele rei do Egito e disse: não toca nessa mulher, porque essa mulher não pode ser tocada, não. Foi misericórdia de Deus, irmãos, é misericórdia de Deus que está segurando nosso casamento, sabia? Porque é por bem menos aí que acontece um estrago assim irreparável nas relações. É só misericórdia de Deus. Eu estou falando para você que é marido. Abre teu olho com relação à tua relação com Cristo, que é teu marido. Porque se você tiver falho com teu Cristo,
Não tem garantia nenhuma aqui na horizontal. E depois que acontecem tragédias, às vezes não tem mais como reparar. Amém? Por isso que eu digo, esse assunto é muito difícil de falar, irmãos. Ele é um assunto pesado, porque expõe, e nós estamos assim, nus aqui. Não tem como se esconder de nada aqui. Porque Deus está dentro de você e está te mostrando e está me mostrando. Amém? Então, Abraão e Sarai, o ventre de Deus, Deus escolheu você, a tua esposa e o teu marido, é o ventre de Deus aqui nessa cidade. Ele te escolheu. E esse marido que é perfeito, que é Cristo, ele quer encher esse ventre de sêmen de vida, como está acontecendo agora. O sêmen de vida está entrando no nosso coração. Está transbordando o nosso ventre agora. E ele espera que multiplique, frutifique e encha essa cidade dessa verdade. Amém? Através da família. Da família. Porque a mãe estéril será mãe de nações. E nós estamos estéreis, irmãos. Mas o Senhor profetizou que não, é uma profecia para a família espiritual. Será mãe de nações. E aí Abraão e Sarai foram em direção lá. Deu tudo errado. Perderam o rebanho, brigou com Ló. A negligência de Abraão acabou com a família de Ló e criou duas nações inimigas que até hoje atacam a igreja. Os amonitas e os moabitas. Porque foram duas nações oriundas de incesto. Você tem que consertar a tua família o mais rápido possível. Isso é muito sério, irmãos. Porque a igreja é a família, entendeu? Isso aqui é só uma reunião da igreja de Jesus, que é você e o teu marido e a tua esposa. Amém? Aí, quando você casou, a gente leva costume de pai, costume de mãe, tradição de pai, tradição de mãe, torcida de time. Aí a mulher lá no sul é colorada e o marido é gremista. Leva para dentro do casamento, dá mó quebra-pau. Lá no sul dá quebra-pau, né? É uma miscelânea, né? Mas para nós finalizar, o maior inimigo do casamento tem dois. Eu vou citar o primeiro, depois o segundo. O maior inimigo do casamento, o primeiro, é pai, mãe, sogra e sogro dar pitaco na relação do casal. Acabou a família. E atrai maldição para a sogra, para o sogro, para a mãe, para o pai e para o casal novo. Segundo, você vai ficar chocado ouvindo eu dizer. Quem é que tem celular aí? Levanta a mão. Levanta o celular aí. Levanta a mão. Esse aí destrói famílias inteiras. O celular. Chega até mim, assim, irmão, durante esses 23 anos, assim, ó, eu fiquei 5 anos recebendo e depois eu comecei a servir ao Senhor dando terapia. E depois, nas missões aí, a gente dá muita terapia. O que eu vi, assim, de marido reclamando da esposa e esposa reclamando do marido, acontecendo adultério, separação, inclusive casamento de pessoas, por exemplo, né? Um aqui de Minas e o outro lá do Rio Grande do Sul, 5 estados de distante, né? Conseguiram cair em adultério. O daqui era casado, um exemplo, né? E o de lá era casado, por causa desse celular. Caíram em adultério. Destruíram 2 famílias e construíram uma terceira ainda. Mas como é que aconteceu isso? Eu conheci ele no Facebook. Eu conheci ele no Instagram. Estragou a tua vida, tia. Cuidado com esse instrumento. Ainda no Café com Cristo, o ministro falou sobre as redes sociais. Se tu não usar para o reino, bota fora. Qual é a tua motivação de pegar o teu celular, sair do banho, né? E pulverizar as redes sociais? Qual é a tua motivação se você é casado, se você é casada? Já perguntou?
Aí lá adiante, um lá engraçadinho olha para você e você está com um problema em casa, né? O marido faz tempo que não te admira. Aí um abobado lá, cheio de demônio, assim, acabou o casamento. Aí tu já caiu. E aí tu, já deu separação. Você está achando engraçado, né? Mas assim, ó, poderia citar assim, ó, vai faltar dedo nos pés e nas mãos o número de casais que se dissolveram por causa dessa porcaria de redes sociais, porque não souberam usar. E aí, os crentes assim espirituais, pastor, está tudo sob controle. Isso aqui não me domina. Capaz que não. Eu estou dizendo que a gente atende muita gente, eu e a Neuza, a gente atende muita gente, irmão. Gente da igreja que era para ser maduro, que era para servir o Senhor, está afogado na pornografia desses porcaria. Porque até para acessar, tu vai acessar lá, eu quero saber lá o endereço, lá vai lá no Google Maps, lá. É Google Maps, né? Aí tu clica lá no Google Maps lá, para descobrir lá o endereço, vem 1000 propostas. E é propaganda para tu comprar, é propaganda para tu vender, e é propaganda para tu trair alguém. E é propaganda de pornografia. E aí acabou. A nossa mente é uma esponja. A tua mente é uma esponja. Tu pega uma esponja assim e bota um detergente para você ver e esmaga assim e aquilo começa a ficar espumoso. E aí você quer se livrar daquilo ali. Como é que você se livra daquela espuma? Não, sem água. Como é que tu livra-se daquela espuma? Tu pensa, né? Aí quanto mais prêmio para fugir dela, mais ela fica volumosa. Esquece. Está tudo sob controle. Não está. O diabo já capturou a tua mente. E eu quero dizer para você, você vai perder. Se você não der valor para isso que Deus está falando para você aqui, você vai perder. E você pode até ser daqueles orgulhosos, endurecidos, assim, se eu perder tem 10 para mim. Pastor, que eu sou o cara. Tem 10 portas para te afundar cada vez mais. Porque as 10 portas não é aquela que Deus colocou do teu lado. A porta que vai te levar para a glória é tu cuidar dessa que Deus te colocou do teu lado. A porta que vai levar a mulher para a glória é essa porta que Deus colocou do teu lado. Esse negócio assim, de empurrando com a barriga, assim, cuidado, irmão. Depois tem coisas que acontecem, assim, ó, que se aconteceu na mente, para chegar aqui, ó, nos membros, é questão de segundos. Só não aconteceu coisa pior ainda na nossa vida conjugal, é porque a misericórdia de Deus está segurando. Está segurando e você não está vendo. A misericórdia de Deus está nos segurando, tu não está vendo. E muitos, assim, eu já vi nessa minha caminhada, assim, não, deixa, não quero mesmo, tá? Não quer mesmo. Então não quer ir para a glória mesmo, né? Está rejeitando a bênção que Deus deu, sabe? Você não tem ideia, irmãos. Esse assunto é muito difícil de falar, viu? E eu acho que amanhã vai ser pior ainda, porque amanhã vai falar só de esposa. E depois só de filho. Mas essa de marido é bem complicada mesmo. Mas para nós finalizar, 1 Timóteo 2,15. Vamos abrir lá. Vamos aproveitar e vamos abrir o 14 junto, né? Para ficar mais entendido esse trecho. Intensificar mais aqui os pregos da cruz, né? 1 Timóteo 2,14. Adão não foi iludido. Aí as mulheres, né, não se submetem às autoridades, porque eles não expressam Cristo, né? Mas cuidado, você tem que ser mãe dele. Tem momentos que você... Qual é a posição de uma mãe para um filho? Ela não lava, não passa, não cozinha, não troca as fraldas, não dá chupeta, papinha. Às vezes a mulher tem que ser uma mãe para o seu marido. Literalmente.
a nível espiritual, ela tem um papel muito importante para auxiliar a brotar Cristo no coração dele, porque não foi ele que foi iludido. A gente ouve muitas mulheres reclamar: meu marido é um beberrão, meu marido é um mulherengo. Tá, e o que tu está fazendo para mudar? Eu estou falando mal dele. Você está amaldiçoando. Tu teria que dobrar teu joelho. Vai conhecer teu marido Cristo, porque o teu marido Cristo, para botar ele assim, em 2 tempos, bota ele na cama e faz ele se humilhar. Em 2 tempos. E aí ele vai vir redondinho para o Senhor. Eu já vi isso, irmão. Eu já vi isso. Não foi ele que foi iludido, irmão. Foi a mulher. Isso é uma maldição que vem, é hereditário, né? Não te preocupa se ele não está sendo uma boa autoridade. Seja você submissa a teu marido, que esse mesmo teu marido também é marido dele. E vai ensinar ele a ser submisso. E ele vai aprender a te amar, e ele vai aprender a te colocar no lugar devido, e vai te honrar e te respeitar. E se ele não quiser, também não te preocupa, porque Deus sabe como tratar. E Deus é perfeito. Porque a Bíblia diz que a mulher em silêncio ganha o seu marido incrédulo. Agora a mulher fica batendo boca, e xinga, se esperneia. Não é essa a receita para a tua vitória. Amém? A mulher em silêncio ganha o seu marido incrédulo. E não é marido crente, né? É marido incrédulo. Então, se Deus ganha o marido incrédulo, muito mais rápido o crente. Amém? Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui rápido, que nós tínhamos um casal lá no sul, que os 2 eram cristãos, até ela foi a minha terapeuta um bom tempo. E o marido dela tinha um vício, televisão. Na época acho que não tinha celular, né, Neuza? Ele deixava de ter comunhão com a sua esposa, de conversar com seus filhos, ele tinha 2 filhas na época. Ele deixava de ficar com a esposa, acariciando, compartilhando, conversando, e os 2 crentes. E ele ia para a tela e ficava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, testemunho dela. E aí um dia ela deu esse testemunho. Bati boca, não deu certo. Briguei com ele, não deu certo. Fui lá, arranquei o fio, cortei a flecha do fio, não deu certo. Apanhei ainda, ela dizendo. Foi para o meu marido. E o meu marido disse assim: a mulher em silêncio ganha seu marido, mesmo que seja incrédulo. Orei. Senhor, então, me dá aqui uma estratégia para orar. Ora para ele, quando estiver lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para ele ter uma experiência para se apresentar quem está por detrás da tela. E ela orou. E esse homem todo metido, né? Um dia ele estava lá 3 horas da manhã, sabe-se lá o que estava havendo, né? 3 horas da manhã é a hora das trevas, né? A hora mais tensa. E aí ali aparece filme de terror, filme de pornografia, tudo que não presta eles jogam para esses horários aí, né? Eu sei porque eu era viciado em TV também quando era gurizão na fé, né? Mas Deus me venceu, graças a Deus. E aí, ele lá bem você, daqui a um pouco, sai de dentro da TV uma mulher linda. Materializou para ele. Aquela mulher linda. E ele... né? E aquela mulher veio para o lado dele e ele... E aí mostrou quem era aquela mulher linda. Era um demônio. Mostrou o demônio. Esse homem foi para debaixo das cobertas, começou a amar a esposa como nunca amou antes. Testemunho dela, coisa verídica. Verídica, nunca, nem esse homem nunca mais ligou a TV. E ele deu aval no testemunho dela, depois dizendo: irmão, você não sabe o que é essa porcaria de TV. Hoje a TV está no celular, né? Então, se você, esposa, tem problema com o marido, com o celular, que não controla, né? Não briga mais. Deixa. Mas vai para o teu marido, que é Cristo. Dobra teu joelho e diz: Senhor,
E cita o versículo, 1 Coríntios fala, né, que a mulher em silêncio ganha seu marido, mesmo que seja incrédulo. E ora, eu vou dizer para você, ele vai ter uma experiência. E eu profetizo. E se você tiver coragem, pode dar o testemunho aqui, porque vai agigantar a nossa fé. Porque eu quero dizer para você, esse marido que você tem, que é Cristo, ele tem nojo dessas porcarias aí. E é só você orar que ele vem com tudo, gente. E ele mostra. E ele mostra. E aí, sabe aquele machão autoritário? Quem manda aqui em casa sou eu! Aquele galo no galinheiro dos outros? Ele vai chegar um garnizezinho. Ô, amor, ora por mim. Ora por mim que eu tô com medo. É bem assim, você está brincando. Mas você vai dar esse testemunho. Então vamos lá. E Adão não foi iludido. Mas a mulher sendo enganada. Caiu em transgressão. Não tem jeito para elas, viu? Agora é só lago de fogo. Não tem esperança. Ainda há um caminho. E o Senhor está te ensinando hoje. E eu, como esposa de Deus, o Senhor está me ensinando. Há um caminho. Não despreza esse falar, porque você vai precisar lembrar dele. Todavia, será preservada. Por que preservada? Porque vai vir muita prova, irmão. Muita prova, muita prova, muita prova, muita prova, muita prova. Deu para entender, né? Muita prova. Muita prova. Você pensa, tá ruim. Vai vir muita prova, muita prova. E você vai ser preservada dessa prova. Se você não esquecer desse falar, através da sua missão de mãe. Missão de mãe, tem que ser casada com Cristo. Padrão divino para a família. Não tem como ser mãe solteira no reino dos céus. Tem coisa errada. Eu sou mãe solteira. Como tu é mãe solteira? Não, eu estou lendo a Bíblia em casa. Não. Então não vai gerar filho nunca. Nunca vai ser mãe solteira. Eu vou no culto quando eu quero, eu vou na reunião quando eu quero, eu faço quando eu quero. Mãe solteira? Não tem no reino. Não tem, está errado. Você vai passar por uma prova e você vai ficar sem força. Entende, irmãos? A gente negligencia mandamentos assim bem simples de obedecer. Congregar, evangelizar. Coisas simples. Que a gente faz e nem sente que errou e nem sente que é pecado, de tanto que a gente faz, e a longanimidade de Deus de não nos julgar, faz a gente pensar que está tudo certo. Não está certo. Daqui um pouquinho, essa caixa d'água vai encher e vai transbordar, e o juízo chegará sobre a terra, porque o dilúvio chegou sobre a terra. Deus falou, ninguém entendeu, ninguém quis, a água transbordou, encheu as comportas e não teve mais o que fazer. Porque esse falar não é de agora, isso aqui é desde de Adão e Eva. Depois do pecado, Deus já disse, de geração em geração, mesma coisa, só mudou o personagem. E ele diz, tu só vai ser preservada nessa prova que virá, se você cumprir a tua missão de mãe. E a tua missão de mãe é o quê? Tem que estar casado. Não tem como ser mãe solteira, no reino não. Vai ter que casar com Cristo. Quem casa tem responsabilidades e compromissos. Não tem mais vida livre no mundo, não tem. Tem um marido que ele é bem perfeito, que é Cristo, e ele é bem exigente, assim, não é qualquer coisa que agrada ele, não. Entende? Missão de mãe, tem que estar casado. Mãe, porque muitas vezes Deus vai colocar o teu marido, que é a tua autoridade, que precisa crescer em vida. Ele está muito menino. Ele não está dando valor para as coisas que têm valor. Para sua criança. Às vezes a mulher não teve essa experiência de olhar para o marido assim, você é besta, parece criança.
tem que crescer. Ele tem que crescer. E você está ganhando assim, ó, de graça, irmãos. Editora Vento Sul para ajudar ele a crescer. Rádio TV Menorá para ajudar ele a crescer. Pão de Judá para ajudar ele a crescer. Programa de rádio aqui para ajudar ele a crescer. Cultos aqui, programas aqui para ajudar ele a crescer. Aí ele diz assim, já não vou no culto. E a mulher, é mesmo, nós já fomos ontem. Vai ter problema. Ou às vezes é a mulher, né? Não, eu já não vou no culto, já fui ontem. E o marido, tu não é autoridade? Flui Cristo. Não, amor. Aí tem que ser malandro, né? Essa malandragem no reino funciona. Deus permite. Não, amorzinho, vamos. Depois a gente sai para almoçar. Então vamos. Mas primeiro o reino, depois pode levar para almoçar, não tem problema. Amém? Você só será preservada nesta prova que vai vir se você estiver cumprindo esse teu ministério, esta missão. Difícil, que não é fácil. Eu vejo pela Neuza. É difícil ser mulher. E é difícil ser mãe. É difícil ser auxiliadora. É difícil. Mas eu entendi. Eu vou te ajudar, meu amor. Porque se eu te ajudar, eu sei que tu está me ajudando. Eu vou te ajudar. E eu ajudo. E ela me ajuda. É difícil esse ministério de mãe. Mas a autoridade que eu tenho é essa. Eu vou te ajudar. Amém? Se ela permanecer em fidelidade, em amor. Se ela permanecer em fidelidade, em amor, o que é o amor? Negar-se, porque só quem ama se nega. Veja como uma mãe cuida de um filho. Aí o pai lá está lá na cama. E a criança no outro quarto. E o pai. Aí a mãe olha para ele assim. O amor, a criança está chorando. E ele até acordou. Porque eu fiz isso muito quando a Júlia era pequena. E eu... Aí a mãe... Vou lá. É difícil ser mãe, irmãos. Muitas vezes você vai olhar para o teu marido roncando. Não literalmente, né? Mas espiritualmente. Cara, te acorda, cara. Tem que trabalhar, tem que pagar a conta. Tem que ser autoridade, tem que educar os filhos, tem que me ajudar. E ele está com tantos projetos e sonhos na cabeça, né? E aí você, mulher, vai ter que ter paciência. Vai lá e cuida dele, viu? E você vai ouvir assim, em momentos da relação conjugal, ele vai olhar para você e vai dizer assim, tu é uma mãe para mim. Você tem sido uma mãe para mim. Amém, irmãos? Então, só quem tem amor se nega, viu, para suportar. Então, nessa missão, fidelidade, tem que se negar. E mais um item aqui que ele fala, né? Santificação. A mulher que não está se santificando 24 horas para ajudar o marido que é autoridade, se não estiver se santificando 24 horas, que jeito vai dar certo, irmão? Vocês vão empurrar com a barriga e vai ficar que nem meu avô, 65 anos casado, aí teus netos vão chegar assim, e aí, vô, pá, que benção, quando eu quero ser que nem vocês. Aí tu vai dizer, tá amarrado, filho, não seja que nem nós. Vai buscar a palavra e vai obedecer Cristo, porque eu fui um péssimo pai, péssimo marido, péssimo avô, péssimo tudo. Que coisa triste, né? Além de trancar a vida pessoal, trancou a vida da esposa, trancou a vida dos filhos e trancou a vida do reino, porque não teve testemunho. Não teve nenhum exemplo de expressão de vida, né? Que tristeza. Então, santificação, fidelidade, tem que se negar 24 horas, irmãos, em contato com isso aqui. Se tu ficar um pouquinho arredado disso aqui,
vai faltar para engrenar alguma coisa na tua vida mais adiante. E depois não adianta dizer, a economia está ruim. Que economia mais ruim que houve nessa pandemia, aí 2 anos, aí tudo fechado. Deus não deixou passar fome. Mas eu não arrastei 1 minuto disso aqui, porque o Senhor disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. E eu acreditei, eu vinha para cá de manhã, de madrugada, de noite, eu, a Neuza, as crianças, fazia louvor, e eu profetizava, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, Senhor. Eu não tenho secular, eu não tenho salário, eu não tenho renda, está tudo fechado, mas essa igreja não é minha, ela é tua. Portanto, aluguel, água, luz não é minha, é tua, Senhor. E tu é meu marido, então, o que quer que eu faça? Nada. Só te santifica, seja fiel e te nega. Amém, Senhor. E nunca faltou nada para nós. Estamos aí tudo bonito e gordo, ou mais gordo do que bonito, né? Mas estamos aí. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos parar, senão os irmãos vão ficar com depressão, né? Ixi, Deus amado. Vamos orar agradecendo aqui. E essa mensagem vai ficar postada ali, né? Depois os irmãos quiserem retomar, é uma bênção retomar, porque Deus falou muitos princípios aqui, né? O que é autoritarismo, o que é autoridade, o que é família, que é o importante, né? Você tem que entender o que é família. E não existe mãe solteira no reino, tá? Fecha teus olhos, a Neuza vai encerrar o coração. Querido Deus, nós chegamos na Tua presença neste momento, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Deus, por essa ministração, Senhor, por essa mensagem que entrou, Senhor Jesus, suave nos nossos ouvidos. Te agradecemos pelas exposições, porque elas nos curam, Senhor. Estamos em família. Nós não estamos no meio de pessoas estranhas, Deus, mas no meio daqueles que querem o nosso crescimento de vida. E sabemos, Deus querido, que Tu dispensou, Senhor, uma unção especial nessa noite, para todos aqueles que se humilharem, para todos aqueles que aceitarem o Teu chamamento, Senhor, para nós. Ajuda, Senhor, os lares nesta noite, Senhor. Por favor, envia Teu anjo, Senhor, antes que nós venhamos a chegar em casa. Ó, Senhor, que eles venham preparar aquele ambiente, Senhor, e proporcionar, Senhor, conserto, e proporcionar, Senhor, acerto, ó, Senhor, e proporcionar temor a nós, em nome de Jesus. Que os olhos espirituais de todos nós sejam abertos, ó Deus, para que possamos ver o nosso inimigo face a face, se assim for preciso. Porque no nosso coração habitam muitas coisas que não glorificam e que não edificam o Teu reino. Por isso Tu sabes, ó Deus, que nós precisamos de Ti. E nós queremos nesta noite, Senhor, prestar um culto, uma reverência, um tributo ao Teu nome. E dizer que Tu és o nosso marido. Tu és o nosso provedor, o nosso sustentador, o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus. Sem Ti nós não podemos ficar. Nós não queremos nos afastar do Senhor, Pai. Por isso, nessa hora, Deus, nós queremos Te louvar, porque o Teu Criador é o Teu marido, diz o Senhor Jesus. Porque o Teu Criador é Teu marido, o Senhor dos exércitos é o Seu nome, e o Santo de Israel é o Teu Redentor. Ele é chamado Deus de glória.
desce sobre a barba de Arão. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Melhor é serem dois do que um, melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o outro. Melhor é serem dois do que um, melhor é serem dois do que um, na força do Senhor. Se alguém quiser prevalecer contra uns dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não rebenta. Melhor é serem dois do que um, melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o outro. Melhor é serem dois do que um.